Olá, eu sou a Aline Rodrigues, da Periferia em Movimento. Está no ar o nosso primeiro programa de 2020, Quebra das Ideias. Bom, vocês podem ter conferido por aí, no comecinho aí da história, da chamada para assistir a gente. Temática de hoje, a pergunta, né? Lembrando lá atrás, quem tirou férias, deu aquela pausa nos conteúdos, nas leituras e nos vídeos que assiste. Nosso programa sempre gosta de trazer uma pergunta, não necessariamente para ser respondida certamente, mas para a gente lembrar dela durante todo o nosso programa, né? Que ponto a gente parte para toda a nossa discussão. E a pergunta da vez é: o que aconteceria se as pessoas trans tivessem poder? Já parou a pensar nisso? Isso faz sentido para você? Então, guarda essa pergunta aí durante todo o nosso programa e a gente vai responder, não só eu, nunca sou eu sozinha para falar dos assuntos aqui. A gente sempre convida quem tem o gabarito para falar, né? Tá na discussão sobre a temática proposta e tá com essas perguntas, tá com essa pergunta e tem feito essa pergunta por aí também, provavelmente, a gente vai descobrir. Então a nossa convidada de hoje, do nosso primeiro programa, Érica Hilton, transvestigênere, negra, codeputada estadual pela bancada ativista, luta pelo direito da vida, dignidade e direitos sociais e humanos para todas as que são marginalizadas e excluídas pelo sistema. Detalhe aí pelo sistema, considerando que é com C e S, referente a cis. A tal normatividade que se diz por aí, né? Que se defende ser normatividade e a gente vai prosear sobre isso, se é isso mesmo, né? Se esse padrão precisa ser mantido ou se precisa ser repensado. O que aconteceria se as pessoas trans tivessem poder? É a pergunta de hoje. Érica, muito obrigada pela sua presença. Imagina, muito obrigada a você pelo convite. É uma honra, uma alegria imensa estar aqui e discutir esse tema que, para mim, acho que para a humanidade é de suma importância, de extrema relevância. Pensar o que seria se as pessoas trans saíssem desse lugar de marginalidade, de abjeção, de desumanização que foi colocado para ela. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. É uma alegria imensa. Que bom. Estamos na sintonia aí para essa conversa, né? Com vontade dessa conversa. E aí, Érica, a gente tinha inicialmente cogitado, além de você, a gente ter o Ariel Nobre e para fazer esse, né? Para somar também na nossa conversa. E há 3 anos atrás, ele produziu um vídeo ao seu lado. Ao meu lado, sim. No dia 29 de janeiro, que para lembrar, Dia Nacional da Visibilidade Trans. E vocês fizeram um vídeo com uma provocação, né, nesse vídeo. Vocês perguntavam, puxa, onde estão as pessoas trans? Você conhece alguém trans? Tem como amizade? Já teve um médico? Já teve uma, né? Sim. Então vocês faziam essa provocação de vários lugares que as pessoas circulam normalmente e se já presenciaram profissionais trans. E aí eu quero perguntar para você, né, porque a gente... Periferia em Movimento, há cerca de 6 anos, a gente fez uma reportagem também, uma série, e abordou também onde estão as pessoas trans. E a gente fez essas provocações semelhantes ao que você traz. E eu quero te perguntar se ainda faz sentido essa pergunta e como é que é para você a discussão de pautar visibilidade em específico. Você já conquistou a sua visibilidade? Ou você já entende que para além de visibilidade você conquistou também poder? Ou ainda nenhum dos dois? Que pé que tá esse movimento? Bom, a pergunta faz sentido e acho que ela vai continuar fazendo sentido por um bom tempo, porque ainda a gente não se depara com as pessoas trans em nenhum lugar, né? A não ser naqueles lugares. Acho que agora, neste momento, há 2 anos atrás, esse vídeo, né? 3 anos atrás, eu acho que agora a gente deu um pequeno passo, deu um pequeno avanço, né? Hoje a gente já tem eu e Érica Malonguinho num lugar que era inimaginável que esses corpos ocupassem. A gente tem essas ocupações no teatro, no cinema. Tivemos aí a Glamour Garcia recebendo um prêmio Revelação no Faustão. Então já tem havido um movimento, ainda que pequeno, da colocação desses corpos e dessas identidades em alguns lugares. Mas ainda é muito pequeno diante de um número de pessoas trans e diante de um dado genérico. Então a pergunta ela ainda assim faz sentido. Porque eu pergunto para as pessoas, com quantas pessoas trans vocês convivem, né? As pessoas trans têm convivido num gueto, numa bolha, só entre pessoas
pessoas trans, mas a gente não está construindo uma sociedade só para pessoas trans ou só de pessoas trans. É preciso que as pessoas cisgêneras também se conscientizem da importância da ocupação dessas pessoas nos espaços públicos e nos espaços privados, em cargos bem colocados e não só no subemprego. É importante que nós tenhamos médicos, juízes, promotores, advogados, professores, educadores, enfim, que as pessoas trans tenham a liberdade de exercer a profissão e de exercer a vida. Quando a gente coloca aí que eu sou uma defensora do direito à vida, não é a vida fisiológica, é a vida como ser pertencente à sociedade, porque as pessoas trans não vivem, elas sobrevivem, elas coexistem. Então a pergunta faz muito sentido, porque a gente ainda vê um pouco número e é louvável, nós celebramos a existência e a ocupação desses corpos nesses espaços, nós estamos avançando, nós estamos derrubando esta norma, mas ainda é muito pouco. As pessoas não convivem com pessoas trans na universidade, as pessoas não convivem com pessoas trans no mercado de trabalho e as pessoas têm visto ainda pouquíssimas pessoas trans em cargos importantes, em cargos de destaques e de alta visibilidade. Eu digo que alcancei poder não, porque eu acho que a noção, o conceito de poder é uma coisa que ainda é muito limitado pra gente. E eu não sei se nós estamos em busca de ocupar o poder nesse sentido do que temos de poder, do que está posto, ou se nós estamos repensando o que é o poder e como o modelo de poder. Talvez nós tenhamos buscando a destruição do poder, porque ter poder colocam pessoas em não ter poder e essas que não têm poder logo estão à mercê de quem tem poder. Então eu acho que esse é um debate para um outro papo, mas eu acho que eu ocupei um lugar de poder, um lugar que penso poder, que está no poder, então que me dá em alguma medida, seria hipócrita em dizer que eu não tenho esse poder, mas não para usufruir dele, para questioná-lo, para escancará-lo, para repensá-lo. E acho que sim, alcancei um nível de visibilidade com que faz com que a minha voz seja minimamente ouvida, com que a minha voz chegue nas periferias, chegue em outras pessoas trans, chegue nas pessoas cis que devem ser aliadas, porque eu não falo só para as pessoas LGBTs e pessoas trans, eu falo para o mundo, para a sociedade, porque a luta das pessoas trans não é uma luta identitária apenas, é uma luta por um processo de transformação da sociedade. A gente não briga só pelas pessoas e pelos direitos das pessoas trans. Quando nós discutimos o direito à dignidade e à vida das pessoas trans, nós estamos discutindo um novo modelo de mundo, um novo projeto de sociedade. Então eu acredito sim que tem uma certa visibilidade, que ela precisa ser aumentada e ela precisa ser democratizada, compartilhada, que todos possam ter essa visibilidade e ocupar espaços de poderes para ressignificar e repensar o que é o poder. E o exemplo do que a Erika está trazendo agora é, antes de começarmos a gravação do programa, é o papo que ela estava tendo com o nosso intérprete hoje aqui presente, o Davi, né, que é sobre a acessibilidade dos surdos. Então é isso, você ocupa um espaço, né, de poder, como você, né, traz... mas que não é para pautas, somente pautas puramente trans, da luta trans, mas é entender tudo que tem a ver com o modelo de sociedade que você... Sim, e ocupa um poder que não é para se ficar assimilada pelo poder. Eu não quero que o poder me assimile, eu não quero ser pertencente às estruturas de poder como elas estão postas. Eu quero ocupar espaços de poder para questioná-los e para destruí-los. É esta ocupação, e não só para negros e negras trans periféricos, para as pessoas com deficiências, para as mulheres cisgêneras, para os trabalhadores e trabalhadoras, para toda uma camada social que é oprimida. Nós vivemos em uma sociedade doentia que foi trazida aqui por uma casta, por um grupo que chegou de caravela, que nos trouxe até aqui, e nós precisamos destruir essa casta, nós precisamos destruir essa hegemonia, nós precisamos discutir a sociedade, claro, a partir da nossa vivência, a partir dos nossos locais de fala, mas de uma visão ampla, porque a sociedade é composta por vários grupos que foram segmentados, por vários grupos que sofrem, por vários grupos que estão oprimidos e que a cada dia se torna ainda mais oprimido, ainda mais marginalizado. Então essa minha ocupação no espaço de poder é pelas minhas pessoas transvestigêneras, mas é por toda uma camada social oprimida, pessoas com deficiência, o corpo gordo, o corpo preto, a mulher cis, enfim, a juventude, a cultura, uma série de coisas que estão à mercê da beira do abismo, porque as estruturas de poder não é interessante para as estruturas de poder que esses grupos tenham vozes, que esses grupos tenham visibilidades, que esses grupos possam se organizar, que esses grupos possam ocupar os espaços. Então é uma ocupação desse lugar
olhar muito mais amplo, ainda que tente me resumir a uma única pauta, com a deputada trans, negra, a discussão é muito mais ampla do que isso. E Érica, me conta como é que é esse desafio, né? Porque a partir do momento que você tem pensando na visibilidade que se traz, né? Você assume esse espaço que não se tinha hoje, né? Ou tinha muito pouco, enfim. E você citou da Érica Malunguinho também, que está nesse movimento, né? Como é que é esse desafio de dar conta de todas essas camadas que você precisa dialogar? Então, puxa, cá estou, e aí eu preciso dialogar com quem já estava há muito tempo e que estava numa zona de conforto, já tinha um ritmo, né, de se caminhar. E o que significa eu chegar? Que falas eu vou trazer nessa bagagem? Como é que eu vou fazer esses diálogos? Como é que tem sido para você, assim? E você também faz parte de um mandato colaborativo, né? Sim, composto, coletivo, né? E também é um outro diálogo a ser feito, né? Quais são as pautas que a gente vai alinhar aqui e vai trazer para representar? São muitos desafios, é difícil, é complexo, porque a gente tem dentro dos movimentos uma polarização, a gente tem várias vertentes de enxergar o mundo, de atuação, então é um equilibrar de pratinhos sem fim. A gente está o tempo inteiro, eu estou o tempo inteiro equilibrando esses pratinhos e tentando achar o melhor caminho, a melhor fórmula, a fórmula que consiga dialogar com o máximo de pessoas e representar o máximo de pessoas. Nem sempre consigo, e é isso, não tenho a ambição de acertar sempre, muito pelo contrário, eu acho que cada vez que eu erro eu aprendo mais e eu cresço mais e eu cresço junto, porque essa minha construção e essa minha plataforma política, ela é uma plataforma coletiva, não só dentro do mandato coletivo, mas a Érica Hilton indivídua e a construção política que ela faz também é coletiva, com as minhas bases, com as que vieram antes de mim, que me trouxeram até aqui. Então essa ancestralidade, essa trancestralidade, que é muito importante para uma construção, e dentro do mandato a gente vai lidando e dialogando de acordo com as bombas que vão explodindo, né? A gente pensou antes de tomar a posse que nós teríamos um processo de tomada de decisão que seria de um jeito, e depois de empossados nós percebemos que os processos de tomada de decisão são diante das emergências. Nós estamos diante de uma conjuntura caótica, de uma política de morte, de uma política de retrocesso, e a cada dia a gente tem a explosão de um assunto que é diferente, e a partir da demanda e a partir da necessidade a gente vai tomando as nossas decisões, entendendo o que é prioridade para aquele momento, porque de repente a prioridade hoje é dizer sobre as comunidades indígenas que estão perdendo seus territórios, amanhã talvez é dizer sobre os jovens negros da periferia de Paraisópolis que foram executados pela polícia. A gente já não consegue mais ter um termômetro entre nós do que é prioridade. A prioridade bate na nossa porta e a gente lida com ela diante da conjuntura caótica que está posta no país e no estado de São Paulo. Interessante que você trouxe, né, dessas duas pautas que você cita. O último programa que nós gravamos foi uma tentativa de balanço de 2019, que muita coisa se acontece, né, se pauta, assim, vem muitas necessidades a se olhar, a se cuidar, e a gente trouxe a representação indígena, né, de uma jovem de Paraisópolis, né, a Glória, uma jornalista que atua e que mora em Paraisópolis e puxa a batalha de Paraisópolis, né, e que é realmente o que a gente conversou aqui que você traz, né? Dessa dificuldade de elencar ali o que a gente prioriza agora, né? Sendo que tudo é prioridade. Sim. Né? Infelizmente, tudo é prioridade. E aí, pensando tanto no ativismo orgânico do dia a dia, da base, quanto na construção e nas saídas institucionais, tudo deveria ser prioridade. Nós deveríamos conseguir ter respostas e saídas efetivas para tudo. E isso também é muito frustrante e gera muitas vezes em nós uma sensação de impotência e de incapacidade, porque diante de tudo também fica muito difícil a gente elencar o que é a prioridade. O que é a prioridade quando todas estas questões são prioridades, porque são questões que estão ligadas à vida, ao direito da cidade, ao direito do exercício da cidadania, tudo é prioridade. E aí entender e elencar o que é prioridade é um debate que também é muito complexo, porque no meu ponto de vista tudo é prioridade e nós deveríamos ter recursos e mecanismos que dessem contas, saúde mental,
mental, saúde física, recurso humano, recurso material, imaterial, que desse conta de alcançar todas essas demandas. Porque eu não consigo te responder se a prioridade são os jovens executados em Paraisópolis, ou se é a travesti assassinada à plena luz do dia, ou se é o indígena que está perdendo o seu território, ou se é a mãe que foi agredida. Eu não sei, eu não consigo responder. E isso é muito preocupante. É uma coisa que eu acho que nos chamam a reflexão, né? Como elencar diante deste cenário que nós estamos o que é prioridade, quando tudo é uma prioridade. E aí tem isso que já está posto, a gente tem alguns direitos que já existem no papel e que você luta ali para puxar para a prática, né? Que é isso que você está trazendo, como é que escolhe. Mas você trouxe essa coisa de também chegar num poder, mas não se apropriar de todos os seus padrões, mas propor uma ruína para trazer um formato novo. E quais modelos de sociedade, né, estão aí, estão sendo pautados como possibilidade, né, como uma outra possibilidade por quem está fora da norma? Eu dei uma entrevista para o Estadão e o título da matéria do Estadão era "Nós somos a prova de que há outras possibilidades". Eu acho que os modelos que estão sendo pautados, eu não me espelho em nenhum outro país afora para achar que existe um modelo pronto, né? A gente vive numa sociedade extremamente capitalista e até alguns países que aplicam o socialismo tem uma série de questões. Eu defendo e acredito no socialismo enquanto uma metodologia, uma plataforma política, né? Sou de um partido socialista, defendo o socialismo, mas eu acho que os modelos de outras possibilidades de existências e de outras possibilidades de sociedades, ele vem a partir desses grupos que são chamados de minoritários. É resgatar os quilombos. Para mim, os modelos, nós estamos pautando os modelos de sociedades a partir da ancestralidade, a partir da organizações quilombolas, das diásporas africanas que foram se construindo. Eu acho que esses são os modelos, porque ali de fato a gente reconhece uma democracia, ali de fato a gente reconhece um socialismo, ali de fato a gente conhece uma sociedade matriarcal com uma participação coletiva, que cuida da terra, que cuida da vida, da natureza, que tem uma preocupação um com o outro. Eu sou porque nós somos, o velho Ubuntu, né, que tem se perdido. Então é este modelo. Quando eu leio no Estadão, né, essa matéria, e quando eu vejo esse título, "Nós somos a prova de, nós somos a nova possibilidade de existência", a prova de que há outras possibilidades de existência, eu não me lembro agora exatamente qual foi o título, mas eu percebo que é exatamente pautada nisso, neste lugar, em como esses grupos foram se organizando até aqui, como continuam se organizando os povos originários, as comunidades indígenas. Eu acho que são esses os exemplos de sociedades socialistas, sociedades que a gente precisa propor para o mundo. Uma sociedade menos ambiciosa, um capitalismo menos... o fim do capitalismo como modelo de sociedade, a queda dessas estruturas de poder, né? A gente ser coletivamente, eu acho que é esse a utopia de mundo que eu defendo, e não utopia como uma sentença desestimuladora. Eu acredito na utopia como uma mola que impulsiona as mudanças, que impulsionam as revoluções. Então, ainda que utópico, eu vislumbro essa sociedade. Eu não viverei nela, talvez nenhum de nós viveremos nela, porque ela está muito longe de ser alcançada, mas eu acho que nós somos a fagulha, nós somos a semente que possibilitará esse projeto de mundo que eu sonho e acredito e já vi sendo construído nos quilombos e pelas comunidades originárias indígenas lá atrás, e algumas que ainda permanecem até os dias de hoje. Importante isso que você traz, porque também não é uma solução para criar do zero. Não. É uma solução de algo que em algum momento já foi vivido, foi possível. É impossível do zero a gente construir alguma coisa. Já existe uma referência, né, do que caminho que pode ser esse, né? E a Beatriz Nascimento, né, uma intelectual brasileira, faz uns apontamentos e ela cita essa coisa do quilombo que você trouxe, né? Falam muito do quilombo dos Palmares, reduzido como um lugar de fuga, né, de refugio ali dos escravos, colocado como escravos, né, em condições de escravidão aqui do Brasil. Mas muito mais do que isso, foi um lugar que se mobilizou para ter uma disputa
da produção, né? Quase não sei se é ofensivo usar esta palavra pro quilombo, mas é quase um parlamento mesmo, né? Onde tem ali as suas hierarquias, onde tem a sua própria forma de organização, e pensar o processo de hierarquia não nesse processo colonizado, não nesse processo embranquecido, esse processo de hierarquia para a dominação, mas hierarquia para passado do conhecimento, hierarquia para a organização do grupo, hierarquia para a educação dos jovens e das crianças, pensar a hierarquia de uma outra forma, que não essa forma que o homem branco, que o colonizador apresentou pra gente e a gente reproduz compulsoriamente, né? Então, como modelo mesmo de construção de política, de poder, de tomada de decisões, que é incrível, que é mágico, e a Beatriz Nascimento faz essa reflexão, constrói e testa essa narrativa de uma forma admirável. Uhum. E é bem essa... Fico imaginando no seu lugar, enfim, e acho que a gente tem que refletir em todas as missões que a gente assume, né? Pensando no jornalismo, professoras, né? Enfim, quem tá nesses ambientes de ponta para viabilizar os direitos, né? Acontecendo de fato. E esse equilíbrio entre dar conta da urgência, o que eu preciso resolver hoje, o que está sendo pautado como urgência, mas não descuidar desse movimento, né, de repensar a estrutura e onde é que eu vou contribuir para que essa nova estrutura, né, pode acontecer, né? Sair um pouco mais do utópico e, sei lá, talvez a gente se aproximar, né? Fico pensando nessa coisa da utopia também, né? Porque que você cita, talvez nunca vai alcançar, mas é legal ter pra gente direcionar, pelo menos. Mas eu acho que talvez possa alcançar, porque aí eu volto nessa ancestralidade que eu penso, os negros e negras escravizados no Brasil, quando começam esse movimento de quilombo, né, de pedida da abolição, naquele momento não se vislumbrava o que nós temos hoje. Para aquela época, era impossível pensar na quebra das correntes, no fim da chibata, né, na alforria como um direito e não mais uma alforria, mas uma liberdade. Nós sabemos que a abolição no Brasil é uma coisa muito complexa e muito falsa, mas as organizações que pensaram os processos de abolição da escravidão no Brasil, no momento em que foi pensado e que se organizaram durante 388 anos, jamais vislumbrava que nós tivéssemos hoje, como por exemplo, eleger parlamentares negros, que nós tivéssemos as cotas na universidade, que os grupos de medicina, que as graduações em medicinas, em saúde, tivessem que discutir especificamente a saúde da população negra, que houvesse uma conquista, que houvesse um avanço, que nós tivéssemos Beatriz, que nós tivéssemos Lélia Gonçalves, que nós tivéssemos Angela Davis, era imaginável, e nós temos. Então, talvez essa utopia, por agora, para o momento, ela possa parecer impossível, mas talvez ela seja algo que nós vamos alcançar sim, que leve 388 anos, que leve 400 anos. Nós demoramos 388 anos para arrancar grilhões, para não ser mais açoitados à luz do dia como algo autorizado, legalmente consentido, e aqueles movimentos talvez não acreditassem nisso, mas mesmo assim seguiram na luta, e hoje nós estamos aqui dando pequenos passos, ainda com os requisitos cruéis deste processo, mas avançamos. Então eu vejo essa utopia, talvez nós nunca cheguemos, mas lá atrás também se pensou. As mulheres, quando pensaram no processo do direito ao trabalho, no direito ao voto, nunca pensaram que talvez ocupassem um parlamento. Talvez aquilo era uma utopia inimaginável, e nós alcançamos. Então eu enxergo a utopia como também uma possibilidade de existência, como também, por pior que se pareça e mais inimaginável que se pareça no momento, talvez seja possível. Outros grupos também já enxergaram isso como inimagináveis, e hoje nós estamos celebrando e desfrutando dessas conquistas. E aí é isso, né? Porque a gente chama a nossa convidada aqui, a gente, para além do que a gente já sabe da caminhada dela, a gente dá aquela olhada no que ela já falou, e pra gente dar essa contribuição também a mais, né, das pautas que estão surgindo por aí. E também um vídeo no YouTube eu assisti da sua fala ao lado da Gerá. Ah, maravilhosa. É um encontro. Beijo, Gerá, querida. Gerá, uma Guarani aqui de Parelheiros, que já conversou muitas vezes com Periferia em Movimento, tá na caminhada aí, né, parceria de pautar a luta indígena. E aí você trouxe nesse encontro com ela na SP Escola de Teatro, foi bem interessante a caminhada que você trouxe da conversa, do diálogo com a plateia, mas você trouxe uma fala que eu queria resgatar aqui com você, né?
de que em alguns momentos você sente que precisa ser mesmo didática e você até topa ser didática porque você entendeu que é esse movimento preciso para fazer as pessoas repensarem, né? Você continua pensando assim e até que ponto, né, consegue-se ser didática, porque tem um desgaste, né? Um desafio, um desgaste, e quando às vezes é uma coisa e quando é uma constante, né, porque são vários espaços a serem ocupados, tem um outro, né, outro peso, outra carga aí. Eu continuo acreditando, sim, porque eu acredito na educação e entendo didática e pedagogização como processos educacionais, como processos de educar, né? E a educação que a gente faz o tempo inteiro. O papel importantíssimo do professor dentro da sala de aula, a educação através do jornalismo, a educação através de uma fala no plenário, a educação da ocupação num canal no YouTube, numa live no Instagram, no Facebook, enfim. A gente pedagogiza e educa em vários setores e o processo e a educação, para mim, é o pilar de uma das saídas, é uma das saídas e o pilar fundamental, central de tudo isso que a gente vive e enfrenta no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É muito duro muitas vezes ser didático, quando a gente carrega muitas dores, quando a gente já está muito machucada, quando a gente já se sente exausta de falar e repetir muitas vezes aquilo que já deveria ser óbvio, porque o que nós estamos dizendo é óbvio, nós não estamos construindo ou tirando da cartola um coelho inimaginável de uma coisa absurda e surreal. Nós estamos falando sobre o direito à vida, sobre o direito a fazer com que a Constituição seja válida para todos, a fazer com que o corpo da mulher não seja uma propriedade pública, uma propriedade do Estado, que a identidade das pessoas trans possam ser vividas na sua plenitude, aquilo que é óbvio. E ter que ter didática para dizer o que é óbvio é desafiador. Mas eu acredito também que a sociedade e as pessoas, nem em sua grande maioria, não são fascistas, não são do mal. Elas simplesmente dão continuidade a um projeto muito histórico e muito anterior a elas, que foram ensinados, embutido nelas, né? Elas são vítimas da ignorância. A ignorância e a falta de acesso, a pobreza, ela é um mecanismo muito poderoso para a perpetuação dos preconceitos, para a perpetuação da violência. E aí quando a gente cai na falácia de entender como aconteceu, por exemplo, nas eleições com Bolsonaro, todos são fascistas, e a gente olha e a gente vê pessoas trans, a gente vê mulheres mães negras de periferia, com seus filhos presos, com seus filhos no tráfico de drogas, votando e elegendo o Bolsonaro. Não dá pra dizer que essas mulheres, não dá pra dizer que esses jovens são todos fascistas e querem ter uma arma na mão e sair matando travesti, sair matando negro, sair matando indígena. Essas pessoas são vítimas de uma estrutura e de um projeto político das elites. E a elite é aquele grupo minúsculo, não é a classe média. A classe média se fez vender como elite. Da elite é um projeto muito maior do que essas pessoas e que nós que nos colocamos na fronte, nós que aceitamos esse desafio, temos que desenvolver um mantra da paciência, entender, assim como nós, muitas dessas pessoas que talvez não vivam a nossa realidade também fazem parte e também são vítimas de um projeto maior. De um projeto de ignorância, de um desserviço, de um projeto de pobreza, de um projeto de falta de acesso à informação, de falta de acesso à cidade, que acaba gerando nas pessoas um pânico moral que fazem com que elas reproduzam aquilo que elas foram ensinadas, aquilo que elas ouviram na TV, aquilo que elas ouviram no rádio, aquilo que foi conversado na roda de bar, e elas muitas vezes não têm noção nem do que elas estão falando, elas só estão reproduzindo uma ideia que foi hegemonizada na sociedade. Então eu acredito e defendo a didática e a pedagogização dos processos como um instrumento poderosíssimo de transformação do mundo. Porque só assim a gente começa a fazer as pessoas repensarem. Muitas vezes aquelas pessoas que foram transfóbicas, né? Vou dar aqui um exemplo, elas nem sabem o que é a palavra transfobia. Ela nunca acessou uma travesti, além daquele debate que começou a se construir lá em 60, 70, de que travestis eram marginais, detentoras do HIV e da AIDS, promíscuas, bandidas. Ela não teve um contato próximo, porque a sociedade se estruturou para afastar essa pessoa. Essa pessoa não é fascista. Ela reproduz um modelo pronto de sociedade. E só a partir da didática, só a partir do diálogo, só a partir da educação, só a partir de mostrar outros modelos
modelos e outras possibilidades de existência é que a gente transforma o mundo, é que a gente faz com que aquela mulher da periferia que votou em Bolsonaro entenda que ela é vítima de um processo maior, mas ela votou porque ela tá com medo da violência, porque ela tá com medo do desemprego, porque ela tá com medo da violência policial que acontece no bairro dela, porque ela tá com medo da falta de perspectiva para os filhos dela no amanhã, e ela não tem acesso a um debate qualificado sobre política, ela não concluiu a quarta série, ela é semi-analfabeta quando não analfabeta. E se você, se as pessoas que estão nos assistindo, que militam, que estão ativistas, que tiveram o privilégio, a oportunidade de alcançar outros espaços, de promover outros debates, não tiver didática e pedagogizar, a Globo consegue comunicar de uma forma muito mais fácil. Bolsonaro vai lá, faz aquele discurso horroroso e acessa, porque já está num projeto político muito maior do que o que a gente está construindo agora. Então eu ainda acredito na didática e na pedagogia dos processos como uma possibilidade de fazer a sociedade se pensar, se repensar e desconstruir. E construir, porque me preocupa muito a coisa da desconstrução também, porque muitas vezes se desconstrói e fica um oco, fica um zero, né? E não ficam nada, e a gente precisa desconstruir, né? E construir algo novo. E eu acho que a didática proporciona muito essa construção de um novo. E você falou disso, né? De estar nos lugares, pensar representatividade trans, é isso, estar em todos os lugares para provar que é possível estar na medicina, na pedagogia, na política, mas ao mesmo tempo eu quero te trazer uma pergunta. Como é que você falou de mantra, né? Porque também é um corpo, né? Sim. Que requer cuidado, tem seus limites. E como é que você tem e se você tem cuidado disso também, né? Dos limites e de entender de, puxa, eu vou até aqui e aqui quem assume, né? Eu acho que essa briga é outra pessoa. Você faz essa reflexão e consegue ter esse cuidado no seu dia a dia para seguir, né? Exatamente. Seguir. Eu faço muito essa reflexão e eu acho que essa reflexão parte da estratégia de sobrevivência. Sim. A gente não pode enlouquecer. Eles querem que nós enlouqueçamos e nós não podemos enlouquecer. O nosso corpo não pode tombar. Não é estratégico a gente entrar numa briga para perdê-la, para tombar. E não é perder no sentido de, não vencemos. É perder a nossa vida mesmo, né? A gente tem que saber quais brigas comprar e ainda que a gente não ganhe a batalha, a guerra permanece. A gente pode perder uma batalha, mas a gente segue em guerra, né? Essa palavra bélica horrorosa, mas enfim, a gente faz essa analogia, a gente usa isso para entender, porque nós estamos numa guerra, é numa guerra de narrativa, é numa guerra de espaços, é numa guerra de hegemonia das coisas. Então eu faço muito essa reflexão como, inclusive, uma estratégia da continuidade do projeto de mundo e do projeto político que eu defendo, e muitas vezes é difícil. Muitas vezes eu não consigo medir até onde ir e o que fazer e o que tomar, então eu tenho buscado entender, vamos dividir aqui as responsabilidades, vamos dividir os pesos das coisas, vamos trabalhar coletivamente, não vamos sobrecarregar o outro, porque muitas vezes, foi eleito e não. Sabe, eu preciso das pessoas ao meu lado, eu preciso me ancorar nas pessoas, assim como elas precisam em mim, porque a nossa luta e a nossa construção, ela é coletiva. Eu sou porque nós somos, e nós somos porque eu sou, e assim sucessivamente. Então, buscar terapia pela primeira vez na vida, comecei a fazer terapia, e acho que é um processo importante. Sei que a terapia muitas vezes é um caminho que nem todos podem acessar, é um privilégio em alguma medida a terapia. Nesse momento eu posso usufruir pela primeira vez desse privilégio. Quem puder, indico que faça. Mas eu acho que se resgatar com a sua espiritualidade, se resgatar com as pessoas do teu bairro, se resgatar consigo mesmo, um banho, o tato, né? Um cheiro, uma iluminação, uma vela, assistir uma bobagem, ler um livro, porque o tempo inteiro a gente está nessa onda virtual, a gente está acompanhando a política, a gente liga a televisão, o noticiário, a gente está sendo bombardeado por coisas negativas o tempo inteiro. E a gente esquece que também é estratégico e político a gente dá uma pausa pra gente, pra dizer, por 10 minutos, por meia hora, por um dia, pelo tempo que for possível, e cada pessoa vai ter o seu tempo, e cada pessoa vai ter o seu mecanismo e o seu caminho de encontrar qual é esse autocuidado. Mas eu preciso de um autocuidado, eu preciso de cuidado, eu preciso me conectar com outras coisas, porque eu não quero enlouquecer, eu não vou permitir com que ele me enlouqueça. E aí eu trago Conceição Evaristos, nós juramos que não morreríamos, e este autocuidado
pecado faz parte deste juramento de não morrer. A gente não pode morrer. E nós juramos que não vamos morrer e nós não vamos morrer. Isso, e interessante trazer esse lado também, porque entende-se, né, a partir do momento que você ocupa um cargo público, de não individualizar, né? Exatamente. E aí quem olha fala, mas a Erika Hilton, eu vi a trajetória dela e por isso que ela tá lá, né? Por isso que ela conseguiu, enfim, talvez ela se aproximou de pessoas, enfim, e aí ela batalhou muito e conseguiu. E na Periferia em Movimento a gente traz muito isso, né? De sair do individual e mostrar que é coletiva, né? Que a conquista precisa ser coletiva, porque os direitos é para todo mundo, exatamente, né? Não é, enfim, você conseguiu acessar determinada coisa, a meritocracia aí que a gente, né? Que a gente fala, lógico que a gente reconhece a luta que você assumiu, sim, né? Que isso é importante reconhecer, mas também saber que você tem observado seus limites, tem cuidado da sua existência, né? Ainda que com muitas dificuldades, e às vezes me perdendo na maior parte do tempo, passando dos limites, muitas vezes, porque às vezes é isso, é tanta coisa, é tanta informação, é tanta necessidade, que às vezes eu queria parar. E aí o que eu digo, eu me sinto cansada, eu me sinto exausta, eu não queria estar aqui, eu queria estar numa roda de samba, eu queria estar em Salvador, na beira do mar, eu queria estar viajando no Nordeste, eu queria estar com a minha família comendo pipoca no sofá da sala. Eu não queria estar neste lugar, eu estou neste lugar porque ainda é necessário. Eu estou neste lugar porque ainda se faz necessário que nós ocupemos esses espaços para que eles não sejam dominados por esta hegemonia, por essa oligarquia política, para que eles não sigam nos matando, para que eles não sigam roubando os nossos direitos com a gente calados. Então eu coloco o meu corpo à disposição, a serviço destas lutas, porque eu sou obrigada, porque a sociedade me insiste, me obriga a estar. Mas eu queria estar fazendo qualquer outra coisa. Eu não queria estar aqui, eu estou aqui porque é necessário, porque é urgente que cada vez mais estejam outras iguais a mim e diferentes de mim e numa pluralidade ocupando esse lugar. Que a gente tome da mão dos senhores do poder este poder e transforme a sociedade, porque do jeito que ela tá, ela não está boa para ninguém. E quando nós transformarmos a sociedade, nós estamos aqui falando de pessoas trans, mas quando nós transformarmos a sociedade para as pessoas transvestigênero, nós vamos transformar a sociedade para todos, porque ela vai ser boa para a natureza, ela vai ser boa para as crianças, ela vai ser boa para as mulheres cis, para os homens cis que são vítimas de uma masculinidade tóxica e doentia, de uma masculinidade frágil que precisa ser revista, pensando em qualidade de vida, em processo de humanidade. Repensar a sociedade é repensar uma sociedade que seja boa para todos, é chegar de fato naquela frase ridícula e falaciosa de que somos todos iguais, de que a raça é humana, que não somos, e a raça não é humana. Não repita mais isso, por favor. Porque a humanidade, ela é uma característica designada para um grupo específico, né? Quando a gente pensa que uma travesti é assassinada, seu coração é arrancado, no lugar a imagem de uma santa é colocada, a gente está dizendo que essa pessoa tem humanidade? Quem se indignou? Quem se manifestou? A humanidade, o direito a ser humano, o ser humano é um conceito específico para um grupo, os outros são completamente desumanizados. Mas a nossa briga e a nossa construção e colocar o nosso corpo a serviço disso é chegar um dia nesse lugar de dizer, somos todos humanos. Que um dia possa ser possível destruir essas diferenças que foram construídas para oprimir, para matar e para colocar hierarquias de poderes e dizer, somos pessoas humanas, não tem mais que nomear o negro, não tem mais que nomear a travesti, não tem mais que nomear o homem branco cisgênero, porque essas nomenclaturas foram todas criadas. Nós não éramos negros quando estávamos em África e antes de sermos colonizados, nós éramos pessoas. Nós não discutíamos o cabelo 4B, 4C, 4A. Nós não discutíamos isso. Esses nomes dos colonizadores foram atribuídos exatamente para a construção de uma sociedade desigual, de uma sociedade opressora, de uma sociedade miserável, aonde uns ganham muito e outros ganham nada, aonde uns matam e outros morrem. E nós precisamos destruir isto. Nós nos apoderamos, nos empoderamos disso para dizer, sim, nós somos isso que nos nomearam, temos orgulho e vamos destruir o que vocês construíram. Vou puxar aqui, porque você afirmou que é assim que tem que ser, do didático, né, de pedagógico, enfim, que você trouxesse para pessoas que escutam você e falam assim, tá, mas será que eu sou? Será que eu sou transfóbico? Será? Conta pra gente, Erika, conta pra quem, né, começa a assistir o programa e se perde, porque, né... Sim. Parou numa discussão anterior que ainda não acessou.
Como é que você define para as pessoas o que é ser transfóbico, o que é a transfobia? Eu já parto primeiro da premissa de que toda pessoa cisgênera, e eu acho que é importante a gente explicar as terminologias, né? Transvestigênero, provavelmente quem ouviu no começo deve estar perguntando, meu Deus, mas o que é isso? Que loucura é essa? Transvestigênero é um termo cunhado, difícil inclusive, eu acho que por intérprete traduzir transvestigênero, né? Um termo cunhado por mim, por Indianária Siqueira, uma ativista do Rio de Janeiro, que pretende primeiro destruir todas as nomenclaturas colonizadas, travestis, pessoas trans, né, que não foram nós que nos nomeamos assim, foi a cisgeneridade quem nos nomeou, né, enquanto pessoas travestis ou transexuais. E transvestigênero também tem a missão de abraçar, de incluir numa única palavra todas as pessoas não cisgêneras. Então, quando eu digo transvestigênero, eu estou dizendo travesti, homem trans, mulher trans, pessoa não binária. É a necessidade de nos nomear e de, numa única palavra, incluir todas as identidades não cisgêneras. E o que é cisgêneros, para quem não sabe? Cisgênero é você que nasceu e a partir de uma designação biológica, a partir de uma designação, a partir do seu genital, foi dito menino, menina, porque é assim que a sociedade médica se organiza, e isso também está linkado às estruturas de poder, né? A gente, cisgeneridade como uma estrutura de poder, né? Então, se você foi atribuído ao nascimento como um menino e ao crescer construiu a sua identidade, se identifica com aquilo que designaram ao seu nascimento, você é uma pessoa cis, que vem do latim do mesmo lado. As palavras também que são sempre completas. Cis, do mesmo lado. Nasceu, disseram menino, construiu-se como menino cis. Nasceu e atribuir o menino, e de repente você se constrói e descobre que não é um menino, porque a identidade de gênero, já dizia Simone de Beauvoir, não é uma designação física e biológica, é uma construção social. Você descobre que é uma menina, você é uma pessoa trans. E aí a pergunta sobre ser transfóbico. Então, por primícia, toda pessoa cisgênera é transfóbica. Assim como toda pessoa branca, ela é racista. E não se assustem, porque não necessariamente a transfobia é odiar pessoas trans, matar pessoas trans. O racismo, a transfobia e as outras estruturas de dominação são muito sofisticadas, né? A gente não tem mais um racismo do chamar de macaco. O racismo se apresenta numa outras formas. Então, a transfobia é o ódio à pessoa trans, é a não aceitação dessa identidade, é o questionamento da naturalização dessa identidade, é a tentativa de patologizar essa identidade, é não dar espaços a essas identidades, é achar que essas identidades precisam ser corrigidas, que é uma coisa errada, que não é natural, que não é de Deus, que enfim, todas essas vertentes de ódio, de discriminação, de preconceito contra a pessoa trans, é olhar como se fosse um anormal, um diferente do cis. Existe uma diferença ali do corpo, existe uma diferença física. Agora, uma mulher cis, uma mulher trans, um homem cis, um homem trans, nenhum é mais ou menos homem que o outro, ou mais ou menos mulheres. Existem diferenças porque em todos os lugares existem diferenças. Inclusive a cisgeneridade não é igual. A cisgeneridade não é igual, a cisgeneridade é diferente. Se você for pegar taxas hormonais, corpo, genitais, enfim, tudo. A sociedade é plural. Então a transfobia, ela é uma plataforma política, ela é um mecanismo de desumanização das pessoas trans, num processo de violência. Não à toa a gente tem um número de pessoas trans expulsas da escola, que não é evasão escolar, é expulsão escolar, expulsas de suas casas muito cedo. A Associação Nacional de Transsexual e Travestis aponta 90% das transexuais e travestis se prostituem de forma violenta e compulsória no Brasil até hoje. A não inserção no mercado formal de trabalho, isso é transfobia. Se você reproduz, se você perpetua, se você enxerga assim um corpo trans, você é transfóbico. Se você não entende que um corpo trans é um corpo comum, natural, biologicamente mulher e biologicamente homem, porque esse conceito biológico também é equivocado, porque a biologia está a serviço de um sistema, está a serviço de um Estado. Se você não entende estas naturezas como natural, você é transfóbico. Se você exotifica, fetichiza, acha exótico um corpo trans, você é transfóbico. Se você acha que uma pessoa trans não é digna de estar no mercado de trabalho, de estar na universidade, de ter um bom cargo, de exercer a cidadania, de ter os seus direitos garantidos, você é transfóbico. Se você ri, debocha e acha graça, você é transfóbico.
E existe vários outros caminhos e a transfobia se sofistica e se atualiza o tempo inteiro. E é super importante que as pessoas cis reconheçam a transfobia que foram nela internalizada, porque muitas vezes você é transfóbico porque internalizaram em você, te ensinaram que deveria ser assim. E é possível mudar. Não leve para o lugar da culpa, porque a culpa cristã judaica também não funciona. Ela atrapalha os processos. Leva para o lugar de tipo, me ensinaram assim, eu não fui socializado em Marte. E o mundo em qual eu fui socializado é doentio. É opressor, socializam as pessoas a serviço de uma classe, de uma elite dominante muito pequena, e todo o resto está estigmatizado. Eu, enquanto pessoa cis que não tenho a vivência e nunca vou ter, preciso entender qual é o meu papel e a minha função na luta contra a transfobia e ser um anti-transfobia. Angela Davis já nos chamava para ser antirracista, não basta só ser aliado. Ai, que legal, tenho amigos trans, convivo com pessoas trans, acho as pessoas trans maravilhosas. É preciso lutar ao lado das pessoas trans, é preciso dar voz e ouvir aquilo que elas estão falando e entender qual é o seu papel dentro desta luta. E aí sim, entender, por primícia toda pessoa cis é transfóbica, mas a transfobia é algo que é internalizado e é um dever da pessoa cis, a partir da pedagogia que nós estamos construindo, da didática que nós estamos construindo, elaborando isso na dor, na miséria, e nós ainda estamos elaborando conteúdo para que a pessoa cis possa beber deles e desconstruir essa transfobia e desconstruir a transfobia num nível macro e universal, que é o que nós estamos buscando, não só a subjetiva do pessoal. Essa é a primeira, né? A gente desconstrói aquelas que foram internalizadas na gente para depois ir para a luta desconstruir as transfobias do mundo. Bom, tá dado aí, né? Toda essa referência para pensar. E aí confesso que também aqui venho, né, me proponho a pensar, sou mulher cis, branca, periférica e exercito perceber os privilégios, né? Acho que estamos numa instituição que faz jornalismo e que parte desse princípio de olhar amplamente, né, para retratar as histórias, né? Então acho que é um exercício, é um dever, é uma responsabilidade e importantíssimo ter, né, essa conversa nossa aqui. Vou perguntar com relação a isso, né, das empresas, por exemplo, dessa responsabilidade que você chama que é do indivíduo, mas das instituições. Porque aí a gente vê muito, né, um movimento de empresas que criam PCDs, pessoas com deficiência, usa essa sigla, e parte de criar um programa para acolher pessoas, né, para receber, para contratar profissionais com alguma deficiência, o PCD que eles usam a sigla. E da mesma forma tem movimento das empresas também da diversidade, aí colocam a bandeira, né, LGBT, e que não representam, né, não tem toda a representatividade que se tem, o que você traz, né, do que são essas siglas e o quanto elas ainda também são, né, tem um limitador ali de representatividade, e que você trouxesse assim, porque tem alguns experimentos, você já conhece alguns experimentos de empresas que realmente fazem um movimento e de ter uma empresa plural, né? A pauta do nosso programa é falar desse poder, de fato é dado, ou assim como com os PCDs, ou trabalhar o nome da diversidade que eles dizem, é só trazer, contratar, mas você está fazendo faculdade de Direito, mas você vai entrar na área aqui de RH, e aí você vai ficar nessa área de RH, porque a gente não pode te demitir, porque senão a gente tem uma cota aberta para cumprir, né? Mas também, você como advogado, não, então RH, você... Entendeu? Sim. Você percebe experiências que já contemplam de, puxa, vai entrar então estagiando na área jurídica da empresa, né? Eu não posso dizer, né, eu não conheço todas as empresas e não chegam todas as minhas informações, então eu não quero generalizar de forma alguma, a gente tem que ter uma responsabilidade quanto a isso, né? Não dá para generalizar, acredito que talvez em pequenas empresas isso já aconteça com mais comprometimento, mas pensando no que eu acesso e no que eu vejo na maioria dos casos que chegam até mim, nós temos muito agora esse marketing muito mais pessoal da própria empresa, é uma preocupação mais com a identidade do que ela quer vender, do que ela
ela quer passar para os seus consumidores, para o público que ela acessa, né, do que um compromisso com a real pluralidade, com a real do combate à discriminação, com a inserção dessas pessoas no mercado formal de trabalho, com um plano de carreira que não avalie o indivíduo, mas sim as suas competências, né? São muito mais para ganhar o selinho da diversidade, como a gente teve, por exemplo, eu lembro, acho que 3, 4 anos atrás, o caso do Carrefour, que ganhou o selo da diversidade, mas não tinha nenhuma pessoa trans empregada. E aí o que acontece? Nada nos é dado, né? A gente conquista as coisas. O governo não nos dá nada, as empresas privadas não nos dão nada. Eles não estão de fato comprometidos e preocupados com a nossa vida, com a nossa existência, com o nosso crescimento. É a nossa incansável luta e o nosso bater na porta, meter o pé e insistir com que fazem com que eles tenham que se repensar. Porque a gente também movimenta a economia. Porque a gente também está fazendo o dinheiro circular entre a gente. A gente também está começando a fazer o nosso próprio empreendedorismo pela necessidade de existir, de consumir, já que estamos numa sociedade capitalista. E nós estamos começando a fazer com que as nossas vozes sejam ouvidas, ainda que muito baixa. Nós estamos fazendo um movimento. Nós estamos nos organizando entre nós para ocupar e exigir esses espaços. E a gente vai empurrando, até que eles não conseguem mais segurar. Então eles não nos dão nada. Somos nós quem conquistamos. E aí essas conquistas me preocupam porque muitas vezes nós temos ali aquela cota, né? Que não é uma esmola, a gente já tem ali a Bia Ferraz falando, cotas não é esmola, a gente tem que ter isso muito, muito nítido, ainda que seja uma plataforma pequena e que precisa aumentar. As cotas é a luta de uma conquista e é um dever uma responsabilidade do Estado e da empresa privada de reparar os danos históricos que foram criados, e é só a partir daí que a gente vai começar essa reparação. Mas aí eu me preocupo, por exemplo, com a inserção. Uma empresa recentemente estava envolvida nesse projeto, foi no CRD, pegou as pessoas travestis e homens trans vulneráveis, fizeram ali uma reunião de capacitação. No primeiro momento já soube que 5 das pessoas desistiram porque na hora de fazer os trâmites burocráticos não foi respeitado o uso do nome social. Então, e eu vou produzir inclusive um vídeo daqui a algum tempo para disponibilizar para as empresas do que não fazer com pessoas trans. Porque não adianta agora que o debate da diversidade, da inclusão está no alto, porque esses grupos não vão continuar sem emprego, não vão continuar na miséria calada, a gente vai seguir denunciando e as nossas denúncias vão ser ouvidas, e aí as empresas começam a ter que se repensar, e se repensar é importante, mas não é só contratar 2, 3 pessoas trans, jogar elas ali, não ter plano de carreira, vai ficar que nem você falou, vai se formar em direito com muita dificuldade e vai para um RH e não vai poder pensar em uma outra possibilidade, ou que nem seja, porque a gente ainda nem tá tendo esse número de pessoas trans ocupando a universidade, tendo a graduação. A gente está falando do subemprego. Mas mesmo no subemprego, a gente precisa garantir o direito do uso do nome. As empresas precisam se comprometer com responsabilidade de educar os seus trabalhadores, as pessoas que vão conviver com as outras pessoas trans, porque se você está me dizendo que você vai trazer uma pessoa trans porque a gente tem um déficit e é preciso incluir, você automaticamente deve se responsabilizar pela inclusão e pela qualidade de trabalho daquela pessoa. E aí não respeita o nome, as pessoas não sabem o uso do banheiro, são perguntas extremamente violentas, criminosas e abusivas que não tem nada a ver com o cargo e com a função que aquele ser vai se comprometer. Eu quero acreditar, eu ainda não vi, e se já vi, não estou lembrando, me desculpem, mas que hajam empresas que de fato se comprometa com a inclusão, com a inserção dessas pessoas, e sejam as pessoas com deficiência, sejam as pessoas trans, sejam as próprias pessoas negras, no seu quadro de funcionários, um comprometimento real, uma preocupação real, uma inclusão qualificada, uma inclusão que dignifique a pessoa e que não pareça um favor, que não pareça uma esmola, porque não é favor, é direito, é dever e é fruto de uma conquista, de uma luta árdua, porque só incluir por incluir para ganhar um selinho da diversidade não funciona. Para aquela pessoa entrar ali e trabalhar 45 dias no primeiro contrato ali de experiência e sair dali horrorizada, traumatizada, violentada, não é disso que nós estamos falando. Nós queremos compromisso, nós queremos comprometimento sério, nós queremos uma inclusão de verdade, nós queremos que as empresas, os RHs se comprometam em educar os seus funcionários, porque já que as pessoas trans não estão nos espaços e vocês estão trazendo elas, eduquem as pessoas para conviver com as pessoas trans. O que é uma
absurdo, porque não deveria existir uma educação para conviver com uma pessoa trans, sendo que ela não é nada normal. Mas infelizmente, numa sociedade moldada pela cisgeneridade e que invisibiliza e apaga as pessoas trans, se faz necessário educar as empresas, os funcionários para conviver com pessoas trans. Veja onde nós estamos. Isso exemplifica muito bem a desumanização do nosso corpo, a desumanização da nossa identidade. Quando a gente tem que pedir para que haja uma educação, a gente fala: a nossa luta ainda é por sermos reconhecidas como humanas. Nós ainda estamos brigando para sermos vistas e vistos e vistes como pessoas humanas. E aí que as lutas precisam se aproximar, né? Exatamente. Porque o movimento negro já tem algumas disputas, né, feitas, por exemplo, pensar em universidade, e que começa a apontar, já se tem as cotas, mas agora vamos discutir permanência. Exatamente. Que é isso que você trouxe também, né? E aí, como é que é importante as lutas caminharem? Como é que foi o movimento negro? Então vamos trazer para essa... Eu digo sempre que o movimento negro é a nossa mãe, é a nossa matriz, é a nossa referência. É ali o primeiro movimento radical, importante, de luta, de emancipação, de pensar a sociedade que nasce, e é dele que a gente bebe, é com ele que a gente aprende, porque depois disso a gente vai discutir gordofobia, transfobia, patriarcado, misoginia. Foi ali que começou, né? Então a gente tem que beber numa... E aí a gente vive numa sociedade extremamente racista, que ignora e despreza toda a contribuição dos negros e negras no Brasil e esquece que é daí que nós bebemos. O movimento negro deve ser a nossa referência de luta. Nós precisamos nos articular nos movimentos anti-gordofobia, anti-transfobia, anti-misoginia, anti-seja lá o que for, pensando como que aquele povo que vivia enjaulado, que era transportado em navio negreiros, colocado no açoite, se organizava, pensava, o que eles produziram de referência pra gente olhar e beber. E se apoderar disso para nossa construção. Para mim, o movimento negro tem que ser o foco, tem que ser a matriz de bebê, a matriz de um ensinamento, de como a gente constrói as nossas plataformas de luta. Porque eles foram primeiros, foram os negros e negras que pensaram, que articularam, que formularam, para que hoje a gente pudesse articular e pudesse, inclusive, começar a enxergar. Se o negro não tivesse denunciado o racismo, se o negro não tivesse denunciado, a gente não entender as outras estruturas que estavam acima. A gente não entender a branquitude e a cisgeneridade como tóxicas na mesma medida, a cisgeneridade como um produto da branquitude. Graças ao movimento negro, as reflexões, a profundidade, a manutenção da cultura afro-brasileira daí, porque aí nós estamos em Brasil, não estamos em África, né? Que nós temos, que a gente começa a beber para entender, então se os negros estão dizendo aqui que existe aqui por causa da cor da pele, então se ser mulher, então é a mesma raiz do problema em outras dimensões. A gente tem que olhar, beber o tempo inteiro de toda a produção intelectual, social e humana que o movimento negro produziu no Brasil, em África. Aqui a gente está no Brasil, então vamos olhar pro Brasil, né? Angela Davis já falou por que vocês estão me lendo se vocês têm Lélia Gonzalez aqui, não é mesmo? E você traz o movimento negro, né? Já tem um movimento interessante e a gente trouxe aqui essa pauta um programa, acho que foram 3 programas atrás, de falar da coalizão negra, né? Que é um movimento que surge não agora, é fruto desse movimento, né, que vem de longe, né, os passos aí não são de agora. Exatamente. E que essa composição, né, que você traz também, né, de várias leituras, quem está em cada território, né, recebendo essas pautas aí e que se encontram na luta negra, né, acho que é interessante trazer isso também. E a gente tem como parceiro, né, acho que de luta também, pensando em mídia, a Alma Preta, que pauta o racismo institucional. Sim. Né? Então, que está na coalizão, enfim, que também nos pauta, enfim, a gente tem essa troca para caminhar, de fato, na contribuição, né, dessas provocações possíveis. Érica, a prosa tá muito boa, e aí sempre o nosso programa é um convite para que ela não acabe aqui, né? Acho que não é sempre o caminhar para que continue os diálogos. Agradeço a sua presença. Imagina, uma honra. Quero perguntar para você se você gostaria de trazer, então, para tudo que a gente falou aqui, né? Talvez não é a pergunta inicial do programa, mas para onde a gente caminhou aqui na nossa conversa,
para onde você gostaria de convidar as pessoas para irem? Para ler alguém, para conhecer alguém, um lugar, né? Então acessarem o que a partir da nossa conversa de hoje? Bom, primeiro agradecer o convite, me dispor à disposição para estar aqui quantas vezes forem necessária. Eu não saberia. Eu acho que tem muita coisa boa, tem muita coisa sendo produzido. Eu acho que o recado que eu vou dar agora, um pouco mais incisiva, é: não sejam preguiçosos, saiam do sofá, parem de usar a internet só para essas coisas fúteis e supérfluas. Elas são importantes, elas são legais na nossa cabeça, mas tem muita coisa sendo produzida, tem muita gente boa fazendo arte, fazendo música, fazendo literatura, fazendo ciência, fazendo conteúdo na internet que vocês podem acessar para pensar as estruturas de sociedade, para pensar as plataformas políticas, para pensar as questões de gênero, raça, sexualidade, né? E a gente tem tanta coisa. Então eu acho que assim, Lélia Gonçalves, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, que está aqui entre nós, uma filósofa, uma pensadora negra importantíssima, viva, que a gente pode acessar, usufruir. Eu acho que não tem como dizer uma única coisa diante de tanta coisa magnânima, incrível e maravilhosa que está sendo produzida. Não caiamos no comodismo, no conformismo, na aceitação. Vamos buscar, vamos dar aquele Google, vamos ler aquele livro, vamos pensar qual é essa intelectual negra, vamos pensar qual é essa travesti, esse homem trans, essa periférica que está produzindo, mesmo na precariedade, coisas incríveis, informações urgentes e necessárias, e vamos caminhar junto, porque tem muita coisa boa, tem muita coisa sendo produzida, mesmo diante de uma conjuntura que prevê destruir a arte, a cultura, a poesia, tirar recursos. A gente persiste, a gente insiste. Termino com a frase de Jurema Werneck, que nossos passos vêm de longe, e aí incluo que vão para muito mais longe ainda. Então vão em busca de toda essa produção, porque tem muita coisa maravilhosa por aí. A gente só precisa buscar sair do comodismo, da preguiça, que também é um processo dessa sociedade doente, capitalista, improdutiva, e buscar tudo isso que vem sendo produzido. Bom que vocês tenham aproveitado todas as palavras que foram ditas, todas as reflexões aqui, e a gente tem certeza que o nosso encontro nunca é em vão. Jamais. Né? As nossas conversas nunca são, e que elas vão reverberar para além desse tempo que a gente ficou aqui. Tá? Agradeço mais uma vez, lembrando que Periferia em Movimento tá alerta, né, nessa caminhada. A gente cuida mesmo, a gente reconhece a gente nem pratica falar isso, você viu? Pois é! Tô me colocando como exemplo de melhora, não me sigam. Né? A gente precisa se reconhecer cis e entender qual o privilégio que nós temos. E aí a gente fazer esse compartilhamento, esse repensar, né? Abrir espaço. A gente já dialogou muito sobre esse assunto, não só hoje, né? Já dialogamos com Bruna Valim e da sua atuação importante no Centro de Cidadania LGBT. Ela que hoje, inclusive, né, uma mulher incrível, já trocou muito com a gente e que aí tá se recuperando, né, de uma caminhada de saúde, de cuidado com a saúde. Paula Beatriz Souza Cruz, diretora de escola, também já trocou conversas com a gente. A gente tem a Tabata Alves, que já participou do nosso programa, né, também, e que é vice-presidente da ONG Conviver é Viver. E, enfim, Luana Marcos, aqui do nosso território, também já dialogou, já compartilhou o que é ser jovem na quebrada, né? O que é essa juventude da quebrada e quais são os sonhos, né? As possibilidades de horizonte que é pensada a partir das periferias. Enfim, e aí eu quero reconhecer aqui também, já começando a falar da nossa equipe, a gente tem eu na apresentação, Aline Rodrigues, interpretação em Libras hoje, agradecer ao Davi Luiz Nascimento dos Santos, que participou com a gente. Áudio, Paulo Cruz. Produção, Thiago Borges e Laís Diogo. Articulação no território, Wilson Oliveira. E o Pedro Ariel Salvador, câmera, que é um menino trans, um jovem trans, que está com a gente desde a época de Repórter da Quebrada e que hoje assume a responsabilidade de audiovisual da nossa produção. Para esse programa ele é muito importante. E contar, né, que também faz essa troca importante aí pra gente, nessa discussão de estar sempre alerta, e agradecer a sua presença, a sua existência aqui também. Ele está do outro lado da câmera, literalmente atrás das câmeras, mas também compõe toda a nossa construção, que é fundamental para acontecer.
Obrigada para todo mundo que acompanhou do começo ao fim, ou só um pedacinho. Agradeço a troca. Até a próxima Quebra das Ideias. Valeu!